Boa tarde, turma. Aqui é a professora Carmen. Mais uma vez a professora está gravando mais uma videoaula, tá? A atividade dessa semana vocês têm do dia 6 até o dia 10 para poder realizar e entregar no dia 13. Objetivos da aula. Vocês vão localizar números inteiros na reta numérica, resolver situações e problemas e também resolver operações que envolvam números inteiros, adição e subtração. Habilidade: resolver e elaborar situações e problema que envolvam operações com números inteiros. Essas atividades vocês vão realizar situação de aprendizagem 2, a página 63, 64, 65, 66 e 67. E assistir o link da videoaula. Acompanhe a videoaula do Centro de Mídia, mais o link que a professora vai introduzir aqui. Primeiro, olha aqui. Primeira coisa que a professora colocou sobre os números inteiros, positivos e negativos. E um conceito do que é o número oposto ou simétrico, tá? Por exemplo, você considera o número 7, 7 positivo. O oposto de 7 positivo é 7 negativo. Se você observar, isso aqui é uma reta, aqui no meio é o zero. Para cá são os números positivos e para cá os números negativos. Então, observe, se eu tenho um positivo, quem é o meu oposto? Ou simétrico? É um negativo. Se eu tenho 2 positivo, quem é o oposto? 2 negativo, certo? Se eu tenho 3 positivo, quem é meu oposto? 3 negativo e assim por diante. Essa atividade está na página 64 do caderninho do aluno. Vocês vão colocar o simétrico ou então o oposto de cada item que está aqui. Eu tenho A positivo, o contrário de A positivo ou oposto, A negativo. Se eu tenho 10 positivo, aqui 10 negativo. Então você presta atenção no que está pedindo cada linha. Atividade 2, vocês vão resolver na página 64, colocar os números em ordem crescente. Presta atenção que na hora de vocês colocar em ordem crescente, vocês, presta atenção. Aqui faz de conta que é uma reta. 0, crescente é para cá, certo? Aqui são os números positivos, aqui os números negativos. A partir do ponto 0, aqui é menos 1. Aqui é menos 2, aqui é menos 3, menos 4 e assim por diante. Então, você começa... Quem é o menor número negativo aqui, Quem é o menor número? Que é ordem crescente, do menor para o maior. Quem é o menor número negativo? Eu tenho 6 positivo, 94 negativo, 150 positivo. Observa, o menor número é esse daqui, negativo, 3.660, 670. Então, ele vai vir o primeiro, 3.670 negativo. Depois, quem é o outro? Que é negativo, menor número negativo, 634, 645. Então, é o 645 negativo. Depois, quem é o próximo? É o número 257 negativo, 257 negativo, e assim por diante, até você chegar no zero. Chegou no zero aqui, aí qual que é o menor número positivo? O menor número é 6. Depois, ele vem aonde? Qual é o menor número positivo? O menor número positivo tem o 688. Certo? Aí depois você vai, quem é o outro menor número positivo? Você tem o 150, certo? Depois você tem 532, depois, e assim por diante. Você vai analisando 334 até chegar o maior número positivo. Então, quem é o menor número? 3.670. Qual é o maior número positivo agora? O 2.057. Esse é o último. Esse é o último que você vai colocar aqui, do menor pro maior, tá? Aqui, atividade 3.4, também está na página 64. Podemos comparar dois números dizendo se um é maior ou menor do que o outro. Observe o subconjunto. Você vai pegar esses valores aqui e colocar na reta numérica.
Olha aqui, você já tem uma reta aqui pronta. Só acompanhar ela, só completar. Se eu tenho 5 negativos, 6 negativos, 7 negativos, 8 negativos, 9 negativos. Se eu tenho 5 positivos, 5, 6 positivos, 7 positivos e assim por diante. Esse é o símbolo dos números inteiros. Aqui é uma situação problema que você vai ler com calma, que o Diogo ele tem no estoque na sua loja. Ele verificou no dia 20, ele viu que tem 40 aparelhos. Nos dias posteriores, ele fez as seguintes transações. Ele comprou 20 aparelhos e ele vendeu 40. Você vai montar uma tabelinha do que ele comprou e do que ele vendeu, tá? Ele comprou o quê? 20 aparelhos e ele vendeu 40. Certo? Depois ele vendeu quem? 10. E ele comprou quanto? 15. Depois ele vendeu 11. Após as transações, qual o número do celular do estoque na loja de Diego? Observa como que ele tinha antes. Ele tinha 40. E depois, o que foi que aconteceu? Ele comprou, quando ele compra, ele tira, não é? Certo? Ele comprou e colocou no estoque. Se ele tinha 40, ele comprou 20, ele ficou com quanto no estoque? Ficou com 60. Aí ele vendeu quanto? 40. E sobrou quanto? Sobrou 20. Aí ele vendeu mais quanto? 10. Sobrou quanto? Sobrou 10. Aí ele comprou quanto? 15. Aí entrou no estoque, eu já tinha 10, entrou no estoque mais 15, 25. Aí ele vendeu quanto? 11. Então, presta atenção, leia o que está pedindo para poder resolver. E essa aqui é a página 65. Você tem 3 situações, problemas. Você vai ler com calma, usar a cabecinha, ler com calma o que está sendo pedido, tá? E o exercício 4 é na página 66 do caderninho do aluno, exercício 4. Isso daqui é um saldo bancário, tá? O que a professora fez? No caderninho de vocês não tem, mas aqui eu coloquei. O que você pode fazer? Você vai colocar aqui os valores positivos, é aquilo que ele tinha no banco. E esse aqui, os valores negativos, é aquilo que saiu, tá? Depois você vai somar todos os valores negativos, qual o total de negativo e o total de positivo. Aí você vai pegar os valores positivos menos os valores negativos e ver qual será o saldo atual dele. Aqui, ó, nessa caixa de diálogo, eu coloquei a variação de temperatura para que você possa resolver o exercício 4.4, tá? O que é variação de temperatura? Por exemplo, ó, no sul do Brasil, na região de São Joaquim, a temperatura mínima foi de 4 graus. Olha só, eu vou colocar na reta para vocês verem. 4 graus. Aqui é 0, aqui é... Então, a máxima foi quanto? A máxima foi 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A máxima foi 12 graus. E a mínima foi quanto? 4 negativo. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Se você quiser fazer assim, a professora recomenda, porque o que é variação? É a distância daqui até aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Isso é a variação, é a distância do maior para o menor, tá? Então, se eu pegar a temperatura maior menos a temperatura menor, aí eu coloco menor é 4 negativo, então eu coloco 4 negativo aqui. Tá vendo, ó? Operações com números positivos. Eu tenho menos com menos, mais, então vai ser 12 mais 4, que é igual a 16. Tanto você pode fazer em forma de reta, como você pode montar a operação, tá bom?
E assim você vai resolver o 4.4. Vocês têm uma situação, problema aqui nessa tabela, os graus, as temperaturas de cada cidade, tá? Você vai colocar as temperaturas de cada cidade, não, minto, de cada planeta. Olha, Marte, 53 graus negativo, Terra, 15 graus positivos, Netuno, 225 graus negativos, Mercúrio, 420 graus positivo, eita lugar quente, e Júpiter, 150 graus negativo. Você vai colocar do menor para o maior, com o menor número. Qual é o número negativo? É esse aqui, esse é o menor, ó. 225 negativo. Qual é o maior positivo? 420 negativo. Aqui, quem vai ficar? Vai ficar o 150, depois 53, depois 15 e depois 420, que é o último aqui. A variação dos planetas Terra e Marte. Terra é quanto? 15 graus positivo. Eu quero Terra. E Marte é quanto? 53 graus negativo. Então vai ser 15 menos 53. Tá vendo? O menos é do grau, ó. Menos com menos, mais. De 15 para 53 dá quanto? Então vai ser 15 mais 53. Aí você faz a conta e coloca o resultado. A última aqui, ó, a página 67, tem uma situação problema, tá? Observe o que está sendo pedido para você poder resolver. E o último, 4.7, você vai montar as expressões, tá? As expressões numéricas. Você tem a letra A, vale 8, mais a letra B, menos 2. Então, ó, mais com menos, menos. 8 menos 2, 6. Você vai pegar esses dois valores, ó, 8, você vai multiplicar o A vezes B, 8 vezes 2, 16. Mais com menos, menos. Você vai fazer B menos A, ao contrário, o B vale quanto? Menos 2. E o A, 8. Menos 2 com menos 8, menos 10. E o A dividido por B, o A vale quanto? 8. E o B, 2, negativo. 8 dividido por 2, 4. Mais com menos, menos. Eu vou fazer o segundo aqui. O A vale quanto? 5. Mais. E o B vale quanto? 5. 5 com mais 5, 10. Agora vamos fazer multiplicar? A vezes B. O A vale quanto? 5. Vezes o B vale quanto? 5. 5 vezes 5, 25. Agora vamos fazer o contrário? O B vale quanto? 5. Menos o A vale quanto? 5. 5 menos 5, 0. Vamos fazer dividido? O A vale quanto? 5. E o B dividido por 5. 5 dividido por 5, 1. Qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. Eu vou fazer só mais um com vocês. O A vale quanto? 6. O B, mais com menos, menos, ó. Mais com menos, menos 1. 6 tira 1, 5. Agora vamos fazer aqui, ó. A vezes B. O A vale quanto? 6. B vale quanto? Menos 1, vezes menos 1. 6 vezes 1, 6. Mais com menos, menos. Multiplicação com números diferentes, negativos. Multiplicação com números iguais, positivos. Com sinais iguais, desculpa. Multiplicação com sinais diferentes, negativo. Multiplicação com sinais iguais, positivo. O B vale quanto? Menos 1. Menos do A, o A vale quanto? 6 positivo. Menos com mais, menos. Eu devo 1, eu devo 6, eu devo quanto? Devo 7. E o último, menos 1 dividido por 6. 1 dividido por 6. 1 dividido por 6, 0,0, que vai dar 1, 4, 0, vai dar 6, 0,16. Então vai ficar 0,16 negativo.
vai fazer esses 2 últimos aqui, tá? E você observa esse último, a situaçãozinha aqui, leia essa situação, problema, e registra o que foi que você fez. Resolva. Dúvida, entre em contato com a professora, tá bom? Muito obrigada.